nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos ao nosso IHS News, segunda edição de 2024. E iniciamos com o Ângelus do Santo Padre no segundo domingo do tempo comum, comentando o Evangelho do dia que fala do encontro de Jesus com os primeiros discípulos. O Santo Padre comenta que, segundo o Senhor, Ele não quer prosélitos, pessoas artificiais, mas pessoas que se questionem e se deixem interpelar pela sua palavra, afirmou o Papa Francisco nesse segundo domingo do tempo comum, lembrando do encontro de Jesus com os primeiros discípulos. Esta cena convida-nos a recordar do nosso primeiro encontro com Jesus. Cada um de nós teve este encontro. Precisamos renovar a alegria de segui-lo e perguntarmos-nos o que significa ser discípulo do Senhor? Segundo o Evangelho, podemos tomar 3 palavras: procurar Jesus, morar com Ele e anunciá-lo. Para sermos discípulos de Jesus, é preciso, antes de tudo, procurá-lo. Ter um coração aberto em busca, não saciado ou satisfeito. Nós somos seus discípulos na medida em que o frequentamos, ouvimos a sua palavra, dialogamos com ele na oração, o adoramos, o amamos e o servimos nos irmãos. Em suma, a fé não é uma teoria, é um encontro. É ir e ver onde o Senhor mora e morar com ele. O Santo Padre, o Papa Francisco, enviou um telegrama de pesar na segunda-feira, dia 15 de janeiro, ao administrador apostólico na Colômbia, Dom Mário de Jesus Álvarez Gomes, pelas vítimas de deslizamento de terra. Profundamente entristecido ao saber do desastre natural que afetou a região, Francisco manifesta o seu pesar pelas numerosas vítimas e danos materiais, oferecendo ainda fervorosos sufrágios pelo descanso eterno dos falecidos. No texto, que foi assinado pelo secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, o Santo Padre também suplica ao Senhor que conceda consolo aos que se encontram de luto e a todos os que sofrem nesses momentos de dor e incerteza, e que Ele sustente com sua graça todos aqueles que estão comprometidos com a busca dos desaparecidos. O Dicastério para a Evangelização, que é a seção responsável pelas questões fundamentais da evangelização do mundo, anunciou nesta terça-feira, dia 9 de janeiro, a confecção da mochila do peregrino. O objeto fará parte do kit do peregrino por ocasião do jubileu ordinário no ano de 2025, o Ano Santo, que será proclamado pelo Santo Padre e terá início com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, oferecendo aos fiéis peregrinos um kit de peregrinação. De acordo com o pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella, a confecção da mochila foi uma proposta de algumas empresas italianas e estrangeiras, que foi aceita de bom grado. Sei bem quanto uma mochila pode ser útil durante uma peregrinação e o quanto é importante conservá-la, afirmou o cardeal Dom Rino Fisichella. A Ordem Franciscana iniciou oficialmente a comemoração dos 800 anos dos estigmas recebidos por São Francisco de Assis em 1224, quando ele estava em jejum por 40 dias no Monte Laverna. A celebração do centenário começou no dia 5 de janeiro no Santuário Monte Laverna, na província toscana de Arezzo. A programação, com várias atividades, continuará até 17 de setembro de 2024 entre as cidades de Laverna, Florença e Toscana. Em entrevista, o frei Francesco Brazza, guardião do santuário, durante a conversa foi explicada a ligação entre o Monte Laverna e a história dos estigmas, uma condição em que as chagas de Cristo se manifestam de forma sobrenatural no corpo de uma pessoa. A Montanha Sagrada de Laverna é um dos mais importantes santuários franciscanos. Sua história secular começou em 1213, quando o conde Orlando de Catani, senhor do castelo de Chiusi, doou esta montanha a Francisco e seus frades
como local de retiro. Na América Latina, uma notícia muito boa, pela qual nós louvamos o Senhor Jesus. A Nicarágua deportou bispos para o Vaticano. Enfim, o governo da Nicarágua libertou e deportou no dia 14 para o Vaticano 2 bispos, 15 padres e 2 seminaristas presos por oposição ao regime do presidente de esquerda, o ditador Daniel Ortega, ex-líder guerrilheiro que soma 30 anos no poder. Os meios de comunicação nicaragüense, La Prensa e Confidencial deram a notícia de que entre os libertados estão o bispo de Matagalpa, Dom Rolando Alvarez, e o bispo de Ciúna, Isidoro Mora. O bispo auxiliar de Manágua, Silvio José Baez, exilado nos Estados Unidos, confirmou a notícia da libertação dos bispos, dos padres e seminaristas, afirmando que nossos pastores, enfim, estão livres. Segundo o Vatican News, a agência oficial de informações da Santa Sé, os clérigos libertados chegaram a Roma na tarde do dia 14 e foram recebidos como convidados da Santa Sé. Em comunicado oficial, o governo da Nicarágua agradeceu ao Santo Padre e ao secretário de Estado da Santa Sé, o cardeal Pietro Parolin, pela coordenação muito respeitosa e discreta que tornou possível a viagem ao Vaticano de 2 bispos, 15 padres e 2 seminaristas. Já foram recebidos pelas autoridades da Santa Sé em cumprimento de acordos de boa-fé e de boa vontade que procuram promover o entendimento e melhorar a comunicação entre a Santa Sé e a Nicarágua para a paz e o bem-estar, declarou o regime de Ortega no comunicado. Só para lembrarmos que o bispo Dom Alvarez, bispo de Matagalpa, ficou mais de 18 meses preso em condições precárias pelo regime ditador nicaragüense. Ainda na América Latina, no Equador, o reitor da Universidade Católica, o padre jesuíta Fernando Ponce León, analisa o contexto de violência no país e se faz porta-voz das demandas da população por paz e harmonia. Diante da crise de segurança no Equador, a principal preocupação do cidadão comum é ser protegido pelo Estado para poder viver, estudar e trabalhar. Não queremos isso amanhã ou daqui 6 meses, mas hoje, amanhã e o dia todo. Esta observação do padre Fernando León, um jesuíta, descreve à mídia vaticana as consequências da expansão do tráfico de drogas no país. Segundo ele, o que se sente é que a principal vítima desse conflito do tráfico de drogas é a sociedade civil, que é vítima da violência que está sendo gerada. Encerramos o nosso IHS News, louvando ao Senhor pela libertação dos bispos, dos padres e dos seminaristas na Nicarágua, pedindo paz ao Equador e a toda a Santa Igreja. Deus abençoe você e que ao Santíssimo Nome de Jesus todo o joelho se dobre.